Olá, estamos em mais um encontro das Epístolas Gerais e no encontro de hoje eu quero conversar com você sobre a Epístola de Judas. E a primeira coisa, quando nós olhamos a uma epístola, uma carta, nós precisamos pensar quem é o autor. E a epístola identifica o seu autor sendo como Judas, que se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A pergunta é, que Judas é esse? A visão tradicional sustenta que se trata de Judas, irmão de Jesus Cristo, pois seria a única pessoa tão conhecida pelos primeiros leitores a ponto de dispensar informações acerca de si mesmo. Naturalmente, nem todos concordam, e muitos estudiosos propõem que seja uma espécie de carta pseudônima. Os argumentos podem ser encontrados em alguns autores que vão trabalhar a pressuposição que o autor não se identifica como irmão de Jesus, mas como servo, conforme encontramos referências nos versos 3 e também no verso 17. O que apontaria para uma tradição apostólica já consolidada. O tipo de polêmica contra os falsos mestres reflete ao período pós-apostólico. O uso do idioma grego, da Septuaginta e de obras judeu-helenistas, entre outros, mas nenhum argumento é possível de refutação. Entre os pais da igreja, parece que até o século III ela foi citada regularmente, mas daí adiante ela passou a ser questionada. No século IV, estava entre aqueles livros disputados, até se firmar como um texto canônico. No período da Reforma, ocorrida no século XVI, Martinho Lutero a considerou também como pós-apostólica. E atualmente parece que a tese da pseudonomia está perdendo um pouco da sua popularidade. Quanto à data, o local, origem e também aos destinatários, essa carta possui poucas informações que nos permitam precisar estas questões. E a data ela depende muito da questão da autoria. Então, os que consideram a carta como autêntica datam essa carta em torno de 70 ou um pouco antes. Para aqueles que a aceitam como uma carta pseudônima, estão datando entre o ano 80 até o ano 100, é razoável. Não se pode dizer também sobre o local e de origem da carta, e muito menos sobre os destinatários. O máximo que nós podemos afirmar é que essa carta se dirige a cristãos gentios. O objetivo da carta de Judas parece que é combater representantes de uma tendência gnóstica incipiente que estavam sustentando as ações do corpo e dizendo que isso não influenciavam na salvação da alma. Talvez uma deturpação do ensino paulino sobre liberdade cristã. Mas, precisamente, alguns teóricos definem que Judas não constrói uma argumentação para refutar o problema da heresia. E ao erro, ele contrapõe apenas utilizando-se de uma fé tradicional. Então, a suposta heresia possui alguns aspectos. A negação de Cristo, talvez da encarnação, e também tem uma defesa a uma vida libertina. E isso parece refletir, volto a dizer, a um gnosticismo iniciante, de cunho libertino ou até mesmo antinomista. E dessa forma, Judas alerta a igreja acerca do ensino dos falsos profetas, que faziam-se presentes no fim dos tempos. Não é uma questão clara referente à parousia à volta de Cristo. Uma outra característica dessa epístola é que a carta se distingue do Novo Testamento pela citação de textos judaicos apócrifos, como também, inclusive, a ascensão de Moisés e também ao texto de Apocalipse de Enoque. Quanto ao gênero literário, alguns teóricos consideram que o texto parece muito mais uma epístola do que uma carta. A pesquisa mostra que a carta refere-se ao documento que enseja uma mensagem entre um remetente e um destinatário conhecido. Pressupõe um conhecimento mútuo entre ambos. E o problema discutido tem importância também para ambos. As epístolas, por sua vez, tratam de assuntos mais gerais, emoldurados pela estrutura da carta,
mas que não possuem destinatários específicos, ou pelo menos um círculo maior de leitores ou leitoras. A maioria dos escritos do Novo Testamento pressupõe uma situação específica, por isso tendem a serem considerados cartas. Então, esse quadro tende a mudar no caso das cartas gerais, sobretudo Judas e também as cartas de Pedro. Não obstante, a distinção entre carta e epístola é muito sutil e também não tem sido aceita por todos os estudiosos. E aqui nós encerramos essa aula, é uma aula curtinha mesmo. A carta de Judas é uma carta bem pequena e há poucas discussões sobre ela. Então, se as informações passadas aqui foi relevante para você, deixa aí o seu like e também se inscreva no canal para que você possa receber outros conteúdos de algumas videoaulas que nós temos colocado aqui. Tenha um dia abençoado e que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Até o nosso próximo encontro.